Queremos com muita alegria cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos agradecidos a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele nos concede de nos reunir nesta noite para adorar ao santo e ao eterno nome do Senhor. Quero louvar a Deus por poder estar aqui nessa data especial, onde a igreja, juntamente com o ministério e a família, agradece a Deus, primeiro, por mais um ano de vida que o Senhor Jesus tem dado ao pastor Jorge Amorim, nosso pastor, e também pelos seus 30 anos de ministério. Tenho certeza absoluta que foram muitas as experiências, conversando algumas vezes com ele, ouvindo ele ministrar. Sempre estamos atentos às passagens pelas quais ele passou e mencionando horas de dificuldade, horas de alegria, que assim é composto na vida do ministério. Quero aproveitar a ocasião para trazer a saudação, primeiro, em nome da Comadepar, Convenção de Ministros das Igrejas Assembleia de Deus do Estado do Paraná e outros, em nome do pastor Ivo Machado, nosso primeiro vice-presidente, pastor Eli Moreira, nosso segundo vice, pastor Erison Lourenço, primeiro secretário, pastor Jorge Pereira dos Santos, primeiro tesoureiro, pastor Carlos Sampaio, segundo tesoureiro e, evidentemente, pastor Walter, que serve como presidente da nossa convenção. Trazer, então, a saudação da mesa diretora ao nosso pastor, lembrando que pastor Jorge também faz parte da referida mesa como segundo secretário. Na última AGO que tivemos no último final de semana, a nossa mesa foi toda ela reconduzida para mais um biênio, 2015-2016. Então, estamos agradecidos. Trago aqui também a saudação da Igreja Assembleia de Deus Jerusalém, Ministério de Jerusalém, que está na cidade de Guaíra, e todos os obreiros, nosso co-pastor, pastor Hernani, pastor Cristiano, evangelista Fuji, evangelista Enéas, e os demais obreiros, e também toda a igreja, saudando o nosso pastor. Estamos agradecidos a Deus. Trago também a saudação da minha família, do Walter, da Manice, da Vasti, do Cristiano, da Júlia e do Walter Filho, que tem na pessoa do pastor Jorge, o pastor da nossa família. Isso é manifesto dentro da minha casa, com uma certa satisfação, uma alegria muito grande, em saber que nós somos uma família, que temos um pastor que nos orienta e cuida de nós. Então, deixo aqui a saudação de toda a família. Muito bem, queridos, eu quero ministrar uma palavra baseado num texto bíblico. Hoje é um dia especial em que nós comemoramos não só mais um ano de vida do pastor Jorge, mas também mais um ano de ministério. Quem dera nós tivéssemos tempo para ouvir ele contar de tantas e quantas experiências já não obteve durante esses 30 anos de ministério. Tenho certeza absoluta que por algumas vezes veio ao seu coração o sentimento de desistir, de deixar, mas exatamente naquele momento Deus manifestou a sua graça, manifestou o seu poder e o fortaleceu, e ele continuou as suas milhas, trabalhando em prol à causa do Senhor. E aqui está o resultado deste trabalho, dessa dedicação. Eu escolhi um personagem da Bíblia. Creio eu que sempre em aniversário, alguém gostaria de falar sobre a vida de um personagem bíblico, para poder fazer uma relação, ou pelo menos uma comparação, à vida do aniversariante. Pode parecer estranho
Eu gosto muito de pregar sobre Mardoqueu em época de aniversário. E outros tantos personagens, Moisés, grande líder, Paulo, grande pregador, José, grande governador, e assim sucessivamente. Mas nunca vi. Se não vi, penso que talvez eu seja o primeiro, ou outros devem ter pregado, e eu não vi. Alguém pregando sobre a vida de Pedro. Porque há uma ideia de alguns pregadores de que Pedro teve um início de ministério que não causou muita impressão, que não deixou um rastro que pudesse servir de elogio no passado. E é bobo quem pensa isso, é porque não lê a Bíblia. Eu quero ler um texto no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, creio eu, um dos textos mais conhecidos, e o verso 14. Há quem diga que o ministério de Pedro começou nesse texto, nesta palavra. E nós vamos ver aqui que não. Aqui, Pedro deu início a cumprimento de uma chamada. Mas o ministério começou bem antes. Diz assim o texto: então Pedro, pondo-se de pé com os 12, levantou a sua voz e disse-lhe: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejam-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Penso que os companheiros de Pedro ao redor, em especial os 11, devem ter, a princípio, ficado assustados. O João deve ter conversado com o Tiago e disse: pronto, estragou tudo, o Pedro vai falar. Quanta gente aí em melhor condições poderia manifestar, quem sabe o João, que esteve presente no dia da crucificação, quem sabe Mateus, que tinha um conhecimento secular melhor do que os demais, qualquer outro, o próprio Natanael, mas não, tinha que ser o Pedro. Só que depois que Pedro falou e pregou e fez o apelo, e 3.000 almas, ou quase 3.000 almas, se renderam aos pés de Cristo, aí com certeza eles disseram: a palavra estava com Pedro mesmo, né? Era o Pedro que tinha que falar. Ainda bem que foi o Pedro que falou. E eu quero dizer quem é Pedro. Pedro não era um homem comum como os demais. A atividade de Pedro, e creio que quem estuda a Bíblia sabe, que ele era pescador, morava na cidade de Cafarnaum, era muito próximo de André, era muito próximo de João, muito próximo também de Tiago. Vivia da pesca. O texto diz que ele se tornou discípulo de Jesus porque já era discípulo de João o Batista. Isso significa que Pedro já tinha uma certa formação teológica no que tange a esperar o Messias. Pedro estava esperando. Quando Cristo apareceu no mar da Galileia, e alguém disse para Pedro: olha Pedro, Jesus, o que é o Messias, está aqui. E Pedro então se empenhou em trabalhar em prol a causa do Senhor, porque ele esperava a chegada do Messias. Jesus precisava fazer um trabalho de lapidação na vida de Pedro. Pedro precisava passar por alguns processos que eu creio, quem almeja um ministério próspero, quem deseja um ministério abrangente, quem deseja um ministério de sucesso, precisa primeiro se sujeitar a passar pelo caminho que Pedro passou. Eu sei que deve muita gente vir visitar a nossa igreja sede aqui e deve ficar maravilhado. Como pode? 3 anos
olha o tamanho dessa igreja, olha os números, graças a Deus. Olha que expressão estranha a minha, graças a Deus não vem todo mundo à igreja hoje, não é? Se vem todo mundo da igreja, da cidade da igreja hoje, onde iria comportar, a maioria estaria... Então, todo mundo que vem aqui disse, mas como pode, em 3 anos, e alguém poderia usar outro critério, mas como pode, em 3 anos, 36 igrejas espalhadas por esse Brasil, obreiros submissos ao seu trabalho, e eu tenho certeza que alguém disse, isso aí é fácil. Agora, passar pelo caminho que passou, é que ninguém quer, não é? Eu tinha um amigo meu, lamentavelmente gostava de beber. Trabalhávamos juntos no quartel, de vez em quando o comandante chamava a atenção dele, dizia, Coutinho, você bebe demais, você tem que largar de beber, todo dia você está bêbado. E eu estava próximo a ele assim, escutei ele dizer, pois é, coronel, as pingas que eu bebo o senhor vê, não é? Mas os tombos que eu caio o senhor não vê. Tem muita gente que só é capaz de ver aquilo que nós estamos recebendo de Deus, mas o caminho pelo qual nós passamos, ninguém quer passar. Jesus precisava trabalhar na vida de Pedro. Um dia Pedro estava lavando redes, tinha passado a noite, o texto diz que ele não tinha apanhado nada, o mar não estava para peixe, lá no lago da Galileia, lavando rede, quem sabe discutindo, disse, rapaz, mas que noite, hein? Que dia terrível, não deu nada certo. De repente vem Jesus e aquela multidão, aí Pedro fala, eu acho que nós vamos trocar de assunto, vamos parar de falar de pescaria e vamos falar de teologia, Jesus vem vindo aí. De repente Jesus disse, Pedro, me empresta o seu barco. Claro, senhor, está aqui o meu barco à sua disposição. E Pedro disse, é bom mesmo até a gente esquecer o dia a dia, a noite, o que passamos. Vou esquecer um pouco a minha vida profissional, vou me envolver mais com a teologia, vou me envolver mais com a igreja, vou largar de lado essa minha vida profissional. Hoje eu não estou nem para conversar como está a minha situação. E entraram dentro do barco e Jesus começou a ensinar a multidão. Pedro ficava olhando assim, dizia, é isso mesmo. O negócio é falar mesmo de Bíblia. Esse negócio de falar de serviço, esse negócio de falar de pescar, esse negócio de falar de puxar peixe, não está dando nada mesmo. Eu acho que eu vou trocar de profissão, sabe? Pedro ficava olhando, eu vou mudar de negócio. Eu acho que eu vou entrar por esse caminho de Jesus aí, ó. Porque esse negócio dá mais dinheiro. Olha aí a quantidade de gente que está aí em volta dele, não é? Eu pesquei, não peguei nada. Jesus só falando, já está com essa turma toda aí. Eu acho que eu vou entrar por esse caminho, porque tem muita gente que pensa assim. Tem muita gente que pensa que é só construir um prédio e dizer, aqui tem uma igreja, vem para cá, vamos reunir aqui. Não, o povo para vir vem procurar outra coisa. O povo para vir não vem atrás de um clube social. O povo para vir não vem atrás de um lugar para passar tempo. Eles vêm atrás de onde há a presença maravilhosa do Espírito de Deus para responder às suas necessidades. Enquanto Jesus estava falando de teologia, estava tudo bem com Pedro. De repente Jesus olha para o Pedro e diz, Pedro, leva o teu barco um pouquinho mais para dentro do mar ou do lago da Galileia. Sim, senhor. Remar era com ele mesmo, remou até mais uma altura. Aí Jesus disse, Pedro, eu quero que você lance a rede aqui. Disse, não, senhor, todo respeito, todo carinho, está certo, o senhor é filho de Deus, mas disso aqui o senhor não entende, não. Quem manda aqui na área da pescaria, sou eu. O senhor entende muito de céu, o senhor entende muito de salvação, o senhor entende muito de reino de Deus, mas de pescaria, E eu vou dizer uma coisa para o senhor, desses pescadores que estão aqui, ninguém entende e cuida mais dessa área do que eu. Eu sou bem melhor do que os outros. E quantos peixes você apanhou, Pedro? Que essa experiência extraordinária que você tem. Com esse conhecimento, com essa liderança que você tem do mar, quantos peixes você pegou hoje? Então, senhor, é que hoje, não é sempre também que a gente está assim,
que essa capacidade toda, não é? Mas você está dizendo que você é o que mais entende, que mais conhece, é o mais respeitado. Cadê o resultado do seu trabalho? O que você fez? Não, senhor, é que mudou a lua aí, né? A maré aumentou. Não, eu não estou questionando a natureza. Estou questionando o que você anda batendo papo aí. Eu estou questionando o que você anda contando de vantagem para os outros. Eu estou questionando o que você anda dizendo, que você é, o que você faz, que você diz que tem, que você é isso. Estou questionando, não é você que está falando? Enquanto eu estava falando dos meus assuntos, dos assuntos do meu pai, falando assunto do meu reino, enquanto eu estou falando da minha igreja, você estava quietinho. Agora eu entrei na tua área, você disse que o melhor é você, então apresenta o teu resultado. Senhor, o senhor não entende. O mar tem dia para peixe. E hoje foi um dia que não teve peixe, mas volta aqui num dia que tiver peixe, que eu vou mostrar para o senhor quem eu sou. E Jesus disse: então eu vou mostrar para você quem eu sou agora, no dia que não tem peixe, no dia em que as suas forças físicas terminam, no dia que a sua experiência não traz resultado, Pedro, nos dias que os teus conhecimentos se acabam. Os problemas são tão graves, Pedro, que você não tem de onde tirar solução. Eu vou mostrar para você quem entrou dentro do teu barco. Aleluia! Lança a rede, Pedro. Desculpa, Senhor, não quero desobedecê-lo. O senhor acabou de pregar uma mensagem tão bonita, está todo mundo alegre. O senhor vai estragar a sua mensagem, porque tem pessoas que acreditam que ele tem um caminho para ensinar a Deus. Às vezes Deus está dizendo: eu quero do meu jeito, Pedro. Não, senhor, o senhor está errado, o senhor só é Deus, viu? O senhor não sabe, o melhor é do meu jeito. Mas Pedro, eu quero insistir com você. Lança a rede do lado direito, lança a rede no mar, por favor, Pedro, experimente. Tá bom, senhor, vou provar para o senhor que o senhor entende de fazer banco, fazer cadeira, que o senhor é carpinteiro, mostrar que o senhor entende de céu, de Bíblia, de salvação, mas de mar quem entende sou eu. Desculpa, vou fazer para o senhor não me chamar de desobediente. E lançou a rede, e de repente começou a aparecer tanto peixe, que a rede começou a querer se romper. O Pedro começou a olhar para aquela rede, ele disse: eu acho que eu quebrei a cara hoje. Eu pensei que o homem só entendia de igreja, eu pensei que ele só entendia de carpintaria, mas ele entende de milagre. Ele é capaz de fazer coisas que ninguém está esperando que se faça. Aleluia! Aí de repente começou a dar tanto peixe, e eles começaram a jogar dentro do barco, e o barco ia afundando. Ele disse: olha, garanto que ele está fazendo isso comigo só para mostrar para mim que eu sou um besta quadrado que não quis acreditar na palavra dele. Vai afundar o meu barco, e ele ainda vai fazer eu passar vergonha perto dos outros. Quer ver? Jesus diz: Pedro, ou você chama os teus companheiros e reparte os peixes, você vai perder tua rede e teu barco vai afundar. E a hora que os companheiros chegarem e perguntar como é que apareceu tanto peixe, você cria vergonha nessa cara, Pedro, e diga para eles assim: Jesus entrou no meu barco, ele mudou o sistema, ele tem autoridade sobre a natureza. Oh, aleluia! Quando saíram da água, Pedro ficou tão envergonhado: Senhor, te afasta de mim, eu não sou digno, sou um pecador. O quê? Você se assustou porque eu fiz você pegar peixe?
Te prepara, companheiro. Tu vai pegar uma multidão de homens. Você vai conquistar pessoas, Pedro. Aí Pedro disse: sabe de uma coisa? Vou largar essa rede, vou atrás do senhor. Onde o senhor for, agora eu vou também. Vai nada, vou, o senhor vai ver. O senhor, olha, Pedro, tem gente que tem onde dormir, tem gente que tem onde comer. Filho do homem não tem nem onde encostar a cabeça. Não, eu vou, senhor. Agora eu resolvi, depois daquilo que o senhor fez comigo, agora eu vou. Então vamos. E Jesus foi chamando, mas Pedro era muito bobinho. Pedro era, na verdade, um tolo, daquele que qualquer um no ministério passava ele para trás. Jesus estava sabendo disso, que Pedro tinha aquele ardor de fazer, mas era bobo. Qualquer um vinha com uma conversinha, pá, na cabeça do Pedro, e o Pedro já era levado na conversa. Prova disso é que um dia Pedro vem conversando com Jesus, e troca conversa daqui, conversa ali. Se mais um senhor, ei Jesus, fazer eu passar, que eu passei lá no mar, hein? Ah, que é isso? O senhor podia ter pelo menos me avisado que o senhor ia fazer um milagre. E nisso o João e o Tiago ficou para trás. Jesus conhece todas as coisas, deu uma olhadinha assim, para o João, para o Tiago. Creio eu que deu até uma paradinha, olhou, quase querendo dizer: Pedro, fica esperto. Vai ver o que aqueles dois estão conversando. Aí eles estão armando Pedro. Mas o Pedro estava: vamos com Jesus para cá, e vamos com Jesus para lá, e vamos para Jesus para cá. E Jesus continuou lá na frente. Parou Pedro, parou Jesus, parou Tiago, parou João. Jesus chegou perto do Pedro, Pedro olhando, aquela cara de ingênuo dele. Aí Jesus disse para Tiago e para João: escuta, que negócio é aquele que você estava conversando lá atrás? Aí o Pedro atinou para a conversa. Isso aí eu vi mesmo a hora que Jesus parou e ficou olhando para os dois. O que será que era? É mesmo, o que você estava conversando? Aí o João, mais esperto, discípulo a quem Jesus amava, olhou para Jesus e disse: senhor, a gente está pensando o seguinte, o senhor não vai implantar o seu reino? Vou. Então, a gente só quer duas coisinhas, coisa simples. O que vocês querem? Um sentar à sua direita, o outro à sua esquerda. Na hora que o senhor for comandar o reino, um trono para o João e um trono para o Tiago. Mas o Pedro pegou na partida na hora. Eu não mandei você não prestar atenção nas coisas. Eu não mandei você ficar preocupado agora, depois que Jesus fez milagre. Você não fala mais com a gente. Você não se envolve mais com o ministério como era você se envolvia antigamente. Você não trata dos assuntos particulares do ministério longe de Jesus mais. Você não se aparta de Jesus. Tem hora que a gente tem que deixar Jesus ir sozinho e vir trocar uma ideia sobre ministério. Tem hora que a gente tem que deixar Jesus caminhar sozinho e a gente ficar aqui resolvendo a parte ministerial. Aí Jesus olhou bem para os dois e disse: vocês não sabem o que vocês estão falando. O meu reino não é da maneira que vocês estão pensando. No meu reino, quem quer ser rei tem que aprender a ser servo primeiro. E o Pedro aprendeu isso, a ser servo, a andar comigo. Não fica fazendo reuniãozinha de ministério para ficar procurando o trono para ele, não. Não fica se reunindo com conversinha para ficar tomando posição para ele, não. O Pedro está interessado nos milagres que eu faço. Jesus disse: o Pedro está aprendendo. Pedro está aprendendo. Penso que o Pedro vai ficar melhor ainda. Só que, naturalmente, de vez em quando a gente dá uma espichadinha, não é? Faz parte da natureza da gente. Tem hora que a gente quer fazer coisas que Deus não quer que a gente faça. Principalmente na hora de achar que pode defender Deus. Já viu gente achar que pode defender Deus? Tem gente que pode, tem, por incrível que pareça, tem obreiro que acha que ele é capaz de defender Deus. Isso não põe a mão em Deus não, hein? Põe a mão em Deus não, para mim falar com Deus tem que passar por cima de mim primeiro. Tem gente assim, irmão.
Jesus falando do ministério dele, falando do que ele tinha que passar, falando do investimento que ele está fazendo, falando da luta. Quando ele falou da morte, Pedro disse: o Senhor não vai morrer de jeito nenhum, eu não vou deixar. E esse tipo de gente, irmão, acaba atrapalhando a obra de Deus e dando lugar para o inimigo trabalhar. Se Deus precisasse de valentes, Ele tinha salvado o exército, que ficava muito mais fácil para Ele. Botava todo mundo armado aí com metralhadora, botava todo mundo aí possuído de uma arma poderosa e estava resolvido o problema. Mas não, o que Deus precisa é de pessoas submissas, porque é isso que o diabo não aprendeu ainda. O diabo não sabe o que é dizer sim senhor, não senhor. Ele não sabe o que é submeter-se à vontade de Deus. E era esta lição que Jesus queria dar para Pedro. Quando Pedro disse que ele não iria para a cruz e que Pedro não deixaria, Jesus muda o diálogo dele, olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. E eu vou dizer uma coisa bem absurda, mas tem hora que o diabo usa a gente. Que isso, pastor? Pois é. Quando isso? É quando a gente acha que é capaz de defender Deus, que a gente é capaz de fazer melhor do que Deus. Quando a gente acha que é capaz de superar a vontade de Deus. Parece-me que sinto Deus dizer nesta noite: eu te chamei para obedecer, para fazer o meu querer, para andar nos meus caminhos. Não é para fazer do seu jeito. Deixa eu trabalhar, deixa eu agir. Não é como você quer, mas é como eu quero. E cuidado, que nessa soberba da gente, nessa arrogância, nesse orgulho, vocês pensam que é fácil, depois de uma convenção como aquela, telefone começar a tocar: meu Deus, nunca viu isso, aquilo, meu Deus, que é isso, que é aquilo, que é aquele outro. Só elogio, só elogio, só elogio. De repente o Espírito de Deus falou: volta, tome cuidado. Tem gente aí querendo se aproximar, não é porque Deus está com você, não. Tá, meu pai, de saudosa memória, meu pai tinha um ditado: que o diabo empurra você para baixo, empurra você para baixo. Quando ele vê que ele não consegue empurrar você para baixo, ele põe a mão nos teus pés e levanta você para cima. Porque ele sabe que quando chega lá no topo, você fica muito dono de si. Deus não acha mais espaço para trabalhar na sua vida. Deus não acha mais lugar para ser Senhor na sua vida. Que Deus fale no nosso coração esta noite, para a gente se submeter à vontade dEle, e tudo que Ele fizer para a honra e para a glória do nome dEle, e o que Ele não fizer para a honra e para a glória do nome dEle, do jeito que Ele quiser, é para a honra e para a glória do nome dEle. Aleluia! Só que tem hora, tem momentos em que só Pedro é capaz de falar umas verdades que Deus gostaria de ouvir. Quando ele chega lá em Cesareia de Filipe, Jesus fala para os seus discípulos: o que eles estão falando de mim aí? E um diz assim: estão dizendo que o senhor é que nem o João Batista. Que mais? Tem aí, estão dizendo que o senhor é que nem o Elias. Mais alguma coisa? Tem gente que acha que o senhor é que nem os profetas. Jesus disse: mas não é isso que eu quero ouvir. Que o João Batista, quem deu o poder para ele, fui eu. Para o Elias, quem deu o poder para ele, fui eu. Para o Jeremias, quem deu autoridade para ele, fui eu. Os profetas, fui eu. Eu quero que alguém fale de mim. Fale o que eu sou. Quero ouvir o que vocês pensam de mim. Mas de vocês, o que vocês acham que eu sou? Aí, meu irmão,
O Pedro, pela experiência, pelo que ele já tinha passado, aleluia, ele pula na frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Será que esta noite, nesse culto memorável de adoração a Deus, pela passagem do aniversário do nosso pastor, Deus não está esperando uma declaração dessa sua? Senhor, descobri nesse culto que para chegar aonde é preciso chegar, primeiro tem que reconhecer a sua soberania, tem que reconhecer o sacrifício do Calvário. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Pedro se torna tão íntimo, tão próximo, que quando Jesus manifesta a sua glória na transfiguração, você, Pedro, vai poder ver coisas que ninguém ainda viu. É essa a trajetória do ministério. Tem hora que só o milagre de Deus muda a direção da nossa vida. 30 anos, eu ouvi dizer 30 anos que o pastor Jorge está envolvido em ministério. Eu conheci o pastor Jorge em 98, cuidando de igreja, envolvido com o ministério. Por que será que só há 3 anos começou a Jerusalém? Porque havia um processo de lapidação. Quantas e quantas vezes você fez e fez para os outros? Fez e o outro tirou proveito do que você fez. Quantas vezes não foi questionado: Senhor, e eu? O meu ministério, a minha chamada? Pedro, tenha paciência. É através de você que eu vou começar a minha igreja. Aleluia. Não questione, Pedro, o meu jeito de agir, minha maneira de trabalhar. Por favor, Pedro, se sujeite a isso aí. Aleluia. Quando vai para a cruz, mais uma vez Jesus deixa Pedro descer ao nível do ser humano, ao pior estágio, que é o estágio da dúvida, da indecisão. Será que é de Deus? Será que não é? Não tem nada que mata mais a gente no ministério do que a dúvida. Jesus é preso. Quando ele está sendo julgado, Pedro aparece. A Bíblia diz que não fala mais de ninguém, mas o Pedro vai lá. Se eu não vou largar ele, eu estou acostumado a andar com ele. Mas de repente Pedro começa a olhar para o alpendre e começa a ver aquele homem que ele tanto confiou, sofrendo com a coroa, sofrendo com pessoas condenando ele, sofrendo com gente dando tapa no rosto dele. Mas ele não vai reagir. Será que ele vai deixar? Será que ele tem que passar por isso aí? Ele é o Filho de Deus. Bem nesse momento de questionamento, aparece uma senhora e diz: escuta, você não é um dos deles? Diz: quem, eu? Não. E continua olhando para Jesus, e Jesus sendo submetido a julgamento, questionamento, bofetada. Aparece de novo a mulher e diz: olha, posso estar enganada, mas eu acho que você é um deles. Se não sou não, senhora, faça favor, deixa eu quieto com meus assuntos aqui, que eu estou prestando atenção em outra coisa. E a mulher sai e ele continua olhando para Jesus. Eu acho que ela tem razão. Não deve ser ele, não. Acho que esse negócio de ministério, chamada, essas coisas não é para mim, não. A mulher volta, disse: olha, eu estou escutando a tua conversa, você conversa como eles. E há um texto, há uma passagem na Bíblia de um dos evangelistas que diz que ele praguejou. Não, eu não tenho nada com esse infeliz. E sabe-se qual palavra que ele lançou de praga sobre Jesus. Quando ele termina de fazer isso, canta-se o galo.
Quando o galo termina de cantar, Jesus lá do alpendre faz assim, ó, e bate o olho no Pedro. Eu não falei para você que hoje, antes que o galo cantasse, você ia me negar 3 vezes? Eu não disse para você que você é ser humano? Eu não disse para você que você tem medo? Eu não disse para você que você vai se assustar? Eu não disse para você que você vai desistir? Eu não disse para você se agarrar em mim, confiar, não desistir, esperar em mim, mas você não teve coragem. E a Bíblia diz que Pedro sai, vai chorar amargamente. Se eu sabia que eu ia quebrar a cara. Passa pelos discípulos: onde vai, Pedro? Se eu vou cuidar da minha vida, vou pescar. Se você vai, a gente vai também. Trabalho, pesca, não dá nada. Pedro, quem sabe, lembra daquele dia que não deu nada, aquele primeiro encontro, aquela primeira vez, aquele primeiro chamado. E se tem uma coisa que não sai do coração de qualquer ministro, é o primeiro chamado. Você pode esquecer todas as profecias que você já ouviu a teu respeito, mas a primeira chamada de Deus você não esquece. Está falando no coração, o projeto de Deus, o plano de Deus está ali mexendo na alma. Por isso Deus não permitiu Pedro pegar nada aquele dia. Isso é para você lembrar que um dia você viu Jesus fazer um milagre de dentro do seu barco. Jesus aparece, ressuscita, aparece. Pegaram alguma coisa? Não. Então lança a rede do lado direito. Lançaram. Diz a Bíblia, 153 grandes peixes. O texto sagrado diz que o João dá um grito: Pedro! Sabe aquele cidadão desanimado da vida, nu, que o texto diz que ele estava seminu? Escuta a conversa: oi, é Jesus? Pedro não olha para ver se é Jesus. Pedro lembra da pescaria. Ele disse: é por isso que apareceu o peixe. Ele falou lá no meu barco que quem entende de natureza, de poder, é Ele. E ele pulou dentro d'água porque estava nu. E saiu da água e foi ao encontro de Jesus com vergonha. Mas Jesus sabia que estava na hora do investimento no ministério de Pedro. Aleluia. Aleluia. Pedro, tu me ama? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me ama? 3 vezes. O que significa isso? Conhece ele? Não. Já ouviu falar dele? Não. Você é algum dos dele? Vou praguejar. 3 vezes falei não. 3 vezes ele me perguntou se eu amo ele. É um conserto que ele quer fazer na minha vida. Sabe o que ele está fazendo? Ele está fazendo eu lembrar dos erros que tive, para poder consertar a minha vida esta noite. Aleluia. Estou sentindo a presença do Espírito de Deus trabalhando num concerto extraordinário aqui esta noite. Penso que nunca mais você vai esquecer o aniversário do teu pastor. Não pela oportunidade de poder agradecer a Deus juntamente com ele, mas foi nessa noite que Deus resolveu restaurar o seu ministério, restaurar a sua vida, restaurar a tua comunhão com Deus. Pedro olha para Jesus e diz: o Senhor sabe todas as coisas. Como se estivesse dizendo: o Senhor sabe o que eu fiz de errado. Jesus disse: sei, apacenta as minhas ovelhas. Vai para Jerusalém e aguarda lá o dia em que há de vir sobre vós o meu Espírito. Semeei testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pedro se reúne no cenáculo e começa a orar.
desce o poder de Deus, aparece alguns zombadores e diz: está todo mundo bêbado. Pedro diz: não, aqui não. Eu já duvidei uma vez dentro do meu barco. Eu duvidei uma vez no dia que ele ia para o Calvário. Eu duvidei uma vez da minha chamada. Não vou duvidar de novo, não. Aleluia! Escuta aqui, gente, o que está acontecendo aqui não é o que vocês estão pensando. Aqui não tem ninguém bêbado. Aqui é uma promessa que Deus fez, que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. O que está acontecendo aqui é poder de Deus, é autoridade do Espírito Santo. E Pedro começa a pregar. Quando ele termina de pregar, quem quer aceitar Jesus? Um levanta a mão, outro levanta a mão. 3.000 almas. Pedro lembra, diz: ele falou que eu não seria mais pescador de peixe, mas que eu seria pescador de homem. Olha aí o resultado do meu ministério, da minha chamada. Essa noite Deus quer restaurar o teu ministério. Esteja de pé um instante, por favor. Aleluia. Eu estou com 56 anos de idade. Jesus foi me dar uma convenção com 54 anos de idade. Por que ele não me deu quando eu tinha os meus 30 anos de idade? Que eu ia fazer, ia nada. Eu ia era quebrar a cara. Deus sabe todas as coisas. Deus me deu 54 anos. E agora dá para você fazer, que você já passou pelo caminho que eu queria que você passasse. Aleluia. Aleluia. 30 anos de ministério. Ah, quantas pedras no caminho para tropeçar, para cair, bater com a cara no chão, mas levantar de novo e continuar a jornada. 3 anos de igreja, olha o resultado aí. Quem sabe já houve o questionamento: por que Deus não começou quando o senhor tinha 35, 40 anos de idade? Que estrago não teria feito no inferno, não é? No trabalho, não. Deus sabe a hora de começar a trabalhar. E esta noite Deus está dizendo isso para você. Por favor, seja paciente. Aguarda o tempo de Deus. Não precipite, não adiante, não fure o sinal. Escuta o que eu vou dizer para você: não fure o sinal. Quem fura sinal comete 2 coisas terríveis: infringe a lei e tem que pagar por isso, ou então corre o risco de causar um acidente, acabar com a própria vida e com a própria vida de quem cruzou o sinal na mão e no horário certo. Espere a hora certa e você vai passar o sinal e Deus vai te dar vitórias extraordinárias. Eu quero orar com você. Estende a mão assim. Querido e eterno Pai, te louvo, Senhor, esta noite, por esse momento tão especial e maravilhoso que o Senhor nos deu, pela oportunidade de ministrar a Tua palavra segundo a Tua orientação. Vidas estão sendo restauradas aqui, Senhor, esta noite. Ministérios estão sendo restaurados aqui esta noite. Te louvamos, Senhor, por 30 anos de investimento na vida do pastor Jorge. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor em muitos momentos estendeu a mão, socorreu e ajudou. E hoje está aqui a resposta. Muitos estão vendo, estão ouvindo, Senhor, e estão se sujeitando à sua vontade. Trabalha, Senhor, no coração dos teus filhos, para a glória do teu nome. É que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. A igreja, o pastor.